Bom dia, amados. Que a graça e a paz do Salvador Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos fez, chegando para você toques inesquecíveis. E hoje com o nosso tema, Jesus, a água da vida. Vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Vamos orar a Deus. Pai querido, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, estamos na Tua presença nesse momento para Te adorar, para agradecer ao Senhor por mais um dia, uma oportunidade de aprendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus te pedimos que o Espírito Santo nos dê o esclarecimento da mesma, Senhor, fazendo a transformação necessária nas nossas vidas, porque queremos sim pertencer ao reino dos céus, ao Teu reino, Pai, que chegou até nós através da Tua presença e do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, limpa o nosso coração, purifica o nosso ser, dá-nos uma mente de Cristo. Mãos limpas, espírito reto na Tua presença e os nossos pés calçados com o Evangelho da paz. Dá-nos humildade e mansidão para aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. Jesus, ajuda-nos a compreender os Teus ensinamentos. Revela do céu para nós, através do Teu Santo Espírito, que cada um de nós, aos homens de boa vontade, em toda a face da terra, seja esclarecida a Tua vontade, para que possamos herdar o reino dos céus e a salvação chegar para cada um de nós. Por isso nós lhe agradecemos, no nome santo, amado e precioso do Senhor Jesus. É claro que muito, mas muito mesmo, se tem a falar Jesus, a água da vida. Nós vamos começar hoje essa lição falando do primeiro milagre do Senhor Jesus, que Ele transformou a água em vinho. E eu quero aqui já, inicialmente, para você, logo agora nesse início, dizer para você que Jesus, Ele representa a água. Jesus é a palavra. Jesus é a água. Essa palavra entra em nós e nos limpa, e nos purifica, e nos justifica diante de Deus. E essa água em nós, ela vai se transformar em vinho, porque o vinho representa o Espírito Santo de Deus, porque Deus é santo, santo e santo, e nós precisamos ser santos. E é a santidade dele, a palavra em nós, nos torna santos também, para um dia herdarmos o reino dos céus. Nós vamos estar falando do primeiro milagre do Senhor Jesus. Se você puder, na gravação, anote os versículos e como faz o boi e a ovelha, você vai mastigando a palavra, refletindo sobre a palavra. Só então ela vai surtindo o efeito necessário às nossas vidas para trazer para nós essa recompensa maior, que é a salvação eterna. É nossa alma que nós vamos estar cuidando. É preciso levar a sua vida, o seu entendimento, pedir a Deus o discernimento para as coisas espirituais, porque o homem espiritual, ele tem discernimento das coisas espirituais. E o Senhor deixou aqui moldada essa matéria aqui, dando lições para a gente da nossa vida aqui na terra, para que nós possamos alcançar o entendimento e discernimento das coisas do alto espirituais. Amém? Então vamos, as lições do primeiro milagre de Jesus. Jesus é a água da vida. Esta passagem bíblica revela um momento em que Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério terreno em um casamento realizado na cidade de Caná da Galileia. A transformação daquela água em vinho e o ambiente escolhido para Jesus iniciar os seus milagres podem nos trazer lições espirituais importantes sobre o propósito de Deus para o homem. A presença de Jesus no casamento. A primeira lição importante que aprendemos com este milagre de Jesus é a presença do Senhor naquele casamento. João capítulo 2, versículo 1 e 2. O texto diz que, entre aspas, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ainda bem que os noivos convidaram Jesus. Então é preciso que você, vou sempre trazer para nós o lado espiritual. É preciso que cada um de nós convidamos Jesus.
Jesus, ele é humilde e manso, ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir o coração, entrarei e cearei contigo. Então é preciso que você o convide. Essa boda de casamento é o nosso, nós somos a noiva do Senhor. Nós representamos individualmente a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Então, se você o convidar, ele é o nosso noivo, nós vamos cear com o Senhor. É a grande boda, é o casamento, é a nós com o nosso Senhor Jesus. Portanto, prestem, fiquem bem atentos para isso. É a realização de um grande casamento, porque no final de tudo isso, lá dos tempos, teremos uma grande ceia, onde vai se celebrar uma comunhão, uma ceia com o Senhor, que é o casamento da igreja com Cristo. Então, pense você e Cristo. Convide ele para entrar. Em João 15, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Pronto, não tem, está aí definido. Não tem outra regra. Está definido: sem mim nada podeis fazer. Porque só Jesus salva, foi dado a ele, exclusivamente ele, é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso está bem claro lá em 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ok? Há muitos casais que insistem em resolver os seus conflitos da sua própria maneira e não convidam Jesus para ajudá-los a resolver o problema. E por isso nada se resolve e os conflitos persistem. Ao acabar o vinho, Jesus transformou a água em vinho da melhor qualidade e evitou que os noivos passassem um grande vexame perante os seus convidados. Então, quando você o convida para entrar, ele vai transformar essa água, que é a palavra que já está em nós, que é a nossa vida, já derramada diante do Senhor, ele vai se transformar em vinho. Então não passaremos vergonha no final dos tempos, não seremos condenados, seremos justificados pela presença espiritual do Senhor em nós, pela transformação que ele fez em nós da água em vinho, ou seja, de pessoas comuns aqui para pessoas espirituais. Nós seremos transformados, esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, santo. Então, continuando aqui, o ambiente, ao acabar o vinho, Jesus transformou a água em vinho da melhor qualidade e evitou que os noivos passassem um grande vexame perante os seus convidados. Quando Jesus está presente na família, os problemas se resolvem facilmente e muitos vexames são evitados. Então aqui está falando da forma comum aqui na Terra, para que a maioria venha a entender, mas eu estou aqui pela graça de Deus elevando pelo lado espiritual. Amém? O ambiente escolhido por Jesus para dar início aos seus milagres na Terra nos ensina que o propósito de Deus para o homem deve começar pela sua família. Cada um de nós, amados, a Bíblia é tremenda. Se você começar lá desde Gênesis a pedir o Espírito Santo entendimento, você vê que você, como indivíduo, você representa toda uma geração, é toda a família. Por isso que nós, hoje, somos a Israel de Deus. Nós somos filhos também de Abraão, filhos da promessa, filhos da graça do Senhor Jesus. Que toda essa geração, quando nós já oramos por toda a nossa família, da qual nós representamos. E aqui na Terra se diz assim, começa pela família, né? O ambiente escolhido por Jesus para dar início aos seus milagres na Terra nos ensina que o propósito de Deus para o homem deve começar pela sua família. Ele começou a humanidade com a primeira família, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Ele reiniciou o mundo com a família de Noé. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. E agora, Jesus dá início aos seus milagres em uma nova família que estava sendo constituída em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Glórias a Deus. A água transformada em vinho. A segunda lição importante
que aprendemos com esse milagre de Jesus é o fato da água ser transformada em vinho da melhor qualidade, porque não vai, todos nós seremos aperfeiçoados. Cada um de nós teremos um valor da melhor qualidade. João, capítulo 2, versículos 7 a 10. O vinho, naquela cultura oriental, era uma bebida tão comum como é o café para nós, os brasileiros. O vinho nas Escrituras é símbolo da alegria e prazer. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. O Espírito Santo em nós representa a alegria de viver. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, no Salmo 104, versículos 15, o salmista fala sobre, entre aspas, o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto como o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Outro elemento também, o azeite e o pão. O azeite também representa o Espírito Santo de Deus em nós. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 e capítulo 10, versículo 19. Quando Jesus está presente no nosso lar, todas as nossas necessidades são supridas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. No Salmo 128, versículo 3 e 4, ao descrever a felicidade do lar do homem que teme ao Senhor, a palavra de Deus diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É da videira que se extrai o vinho. Portanto, a esposa deve ser uma fonte de alegria para o seu marido, desde que bem cuidada por ele. A oliveira é a árvore da vitalidade. Portanto, Deus promete filhos saudáveis e fortes para o casal que teme ao Senhor. Quer dizer, nós seremos saudáveis e fortes, em corpo incorruptível, certamente ganharemos. A conclusão: Jesus abençoou aquele casamento em Caná da Galileia, e ali começou o seu primeiro milagre na terra. No seio da família, Deus tem o compromisso de abençoar a família. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo capítulo 128, versículos 5 e 6. Então, esse milagre que o Senhor realizou, o primeiro milagre de Jesus que foi realizado, é preciso que você volte lá, leia esses textos, lá em João capítulo 2, vamos lá, João capítulo 2, você leia bem esse texto e depois, com esta lição que eu te passei agora, você pede ao Espírito Santo para ele realmente trazer para você o entendimento espiritual da mesma. As bodas em Caná, a água feita em vinho. Amém? Deixa eu ler para você aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e seus irmãos
e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então aqui é o texto onde eu falei sobre a lição da água, da transformação ao vinho, trazendo para o lado espiritual o significado que representam, entre tantos significados que Deus possa revelar a você, um deles é isso, a nossa transformação. No casamento, agora Deus fala do dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, onde Ele vai realizar uma grande festa e nós seremos os convidados especiais a transformados pela graça de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja, sobre toda a face da terra, e o povo de Deus possa dizer amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Lembrando que o Senhor, a palavra de Deus entra em nós, é a água da vida para transformar o nosso ser. E a transformação ocorre que nós nos tornamos espirituais, filhos de Deus. E aí é o vinho, nós nos transformamos, como a água transformou-se em vinho, nós também nos transformaremos em espirituais, em filhos espirituais. Corpo, alma e espírito. Teremos discernimento espirituais, porque o Espírito Santo fará morada em nós. Amém? Que o grande amor de Deus fique com todos vocês em nome de Jesus.